Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Os irmãos aqui presentes também, saúdo com a graça e paz de Jesus. Amém? Bem, meus amados, antes de nós começarmos, eu vou pedir para você que puder, dar um like, tá? Se inscrever no nosso canal, no canal da Igreja MAC, e compartilhar com seus amigos. Amém? Isso é muito importante para nós. Bem, meu querido, nós vamos iniciar este culto, lembrando que, devido à pandemia, os nossos cultos, quarta, quinta, estão sendo online, e domingo presencial. Mas isso devido à pandemia, devido ao decreto que houve aqui no município de Nilópolis. Então, eu peço aos irmãos aí em casa e aqui que fechem os olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Deus amado, bendito e adorado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, tão somente para exaltar e para glorificar o teu nome. Queremos, ó Deus, sentir a tua presença neste lugar. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos poder, Senhor Deus, exaltar o teu nome com alegria em nossos corações. Senhor, visita as nossas vidas, visita os nossos lares, ó Deus, a cada um que nesta hora está conosco, que o Senhor possa estender as tuas mãos maravilhosas, enviar os teus anjos e nos abençoar com a tua presença santa, porque, ó Deus, tu és onipresente. Queremos assim, Senhor Deus, te exaltar hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler do versículo 44 até o 48. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 23. A partir do verso 44, assim nos diz a palavra do Senhor. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aqui está a tua palavra lida. Queremos, ó Deus, ser boca do Senhor para falar, Senhor Deus, ao coração do seu povo. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha nos usar de forma maravilhosa. E que, ó Deus, tu venhas operar, Senhor, no coração de cada um que está neste lugar, que está em suas casas, para o louvor do teu nome. Aplica a tua palavra em nossas vidas, é o que nós te pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amigos? Bem, o tema da mensagem de hoje diz assim: ainda que pareça, não é o fim. Ainda que pareça, não é o fim. Interessante neste tema, e eu queria passar aqui para os amados irmãos, antes mesmo de nós começarmos a explanar a palavra, é que na semana passada eu estava meditando naquilo que eu iria pregar na igreja e de repente veio esse tema no meu coração: ainda que pareça, não é o fim. E comecei a meditar naquilo que Deus queria falar ao meu coração, naquilo que Deus queria falar ao seu coração. E
pouco tempo depois, mais ou menos 1 hora, por aí, a irmã Laís, ela me manda um zap, perguntando qual seria o tema da mensagem, que tinha mudado a dinâmica e nós deveríamos entregar o tema para ela passar para a equipe da mídia, para com antecedência fazer todo o que deve ser feito. E eu passei para ela esse tema. Ela até falou, mas Edmar, tão rápido assim? Aí eu falei, querida, porque, por incrível que pareça, Deus já tinha me dado, já tinha me revelado esse tema. E eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Então, eu queria passar isso para os irmãos, essa experiência, porque experiência é bom a gente viver experiência com o nosso Deus, estreito relacionamento, é Deus falando ao nosso coração, é nós conversando com Deus, como Deus é vivo, nós conversamos com Ele, Ele responde, e isso nos dá alegria, nos dá alento, num momento tão difícil que nós estamos passando. Meus amados, a situação que o povo judeu estava vivendo, na época era uma situação muito complicada. Havia uma grande crise, de todos os aspectos. Havia uma grande crise moral, crise ética, crise religiosa, porque nesse período entre o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança, nós chamamos do período interbíblico, Deus ficou 400 anos sem levantar profetas para falar ao seu povo. Então, meus amados, era um período muito difícil, era um período em que muitos deixaram de ter relacionamento com o Pai, muitos deixaram de ouvir a voz do Senhor. E quando isso acarreta, quando isso acontece, a tendência é do homem se decair, a tendência é do homem ele perecer, porque ele deixa de ouvir a voz do Senhor, e nós podemos dizer aqui o que nos mantém de pé é a voz de Deus a falar ao nosso coração a cada dia. Se não for pelo Espírito Santo, nós não caminhamos. Então isso acontece, o homem ele começa a se depravar, ele começa a se lamear no pecado, e ele deixa de ouvir a voz do Senhor. E nesse período, o povo do Senhor tinha recebido uma grande bênção, que eles tinham voltado do cativeiro, e agora eles estavam em Jerusalém, estavam na Judéia, o templo já tinha sido reconstruído, os muros já tinham sido reedificados, e o povo estava livre do cativeiro. Se levantou um povo grego, o imperador Alexandre o Grande, muitos já ouviram falar nele, foi um grande conquistador, e ele foi conquistando, e também conquistou a Judéia, e subjugou a Judéia. E o povo grego, ele tinha uma característica que é diferente da característica do povo romano. Ele conquistava e ele colocava, ele impunha aquilo que era a cultura deles. Nós chamamos de cultura helenística. E eles estabeleceram essa cultura no meio do povo judeu. E isso acarretou um grande problema, porque eles profanaram o templo, eles colocaram imagem de escultura dentro do templo, então eles profanaram, a idolatria entrou. E o povo do Senhor, que sabe que Deus não gosta disso, se levantou contra. Nós falamos até da revolta dos Macabeus, porque houve uma família ali que se juntou, e eles se revoltaram por causa da profanação do templo, daquela situação subjugada, difícil, e eles conseguiram se libertar do Império Greco-Macedônio. Eles se libertaram, então eles também se livraram.
E aquela família passou a reinar, passou a governar a Judéia. E nesse período, porque naquela época sempre se levantava guerra e mais guerras, veio o governo romano e também subjugou a Judéia, a Jerusalém. E tomou também o povo do Senhor. Era uma grande luta. Mas sendo que diferente dos gregos, os romanos, eles preservavam a cultura local. Então, eles deixavam o povo no seu costume local. Então, eles não se meteram, o imperador romano não se metia naquilo que era a religião, naquilo que era a cultura dos judeus. E isso facilitou um pouco a vida dos judeus, facilitou um pouco. Por quê? Como o Império Romano tinha dominado a Judéia, eles precisavam levantar liderança para estar à frente do povo. E nessa época, os sacerdotes, eles foram essa liderança. O sacerdócio não era mais escolhido por revelação de Deus, mas era estabelecido pelo governo romano. E isso acarretou também que o sacerdócio ele foi corrompido. Então o povo começou a se decepcionar com os religiosos da época. Porque, meus amados, eles não estavam preocupados em obedecer a Deus. Eles não estavam preocupados em ler a palavra de Deus, a Torá. Eles não estavam preocupados com isso, eles queriam somente poder e queriam dinheiro. Lembra daquela passagem em que Jesus ele vai no templo e ele expulsa os cambistas? Porque isso foi os sacerdotes que colocaram isso. As pessoas, os judeus vinham de outras nações e a moeda que poderia ser usada no templo só era a moeda dali. Então havia o câmbio, e nesse câmbio havia um juros terrível. E Deus abomina isso. Então a religião também estava corrompida. Os líderes espirituais não queriam de maneira alguma compromisso com Deus. E infelizmente, isso para nós não é novidade. Porque como a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus, Ele está vivo, Ele falou no passado, Ele fala hoje, e infelizmente também hoje nós temos isso, nós temos algumas lideranças religiosas que não estão preocupadas com a palavra de Deus, que não têm compromisso algum com Deus, que não têm compromisso algum com a palavra, só tem compromisso com Ele, só está preocupado em poder e em dinheiro. E isso decepciona muitas pessoas. Infelizmente, muitos deixam de servir ao Senhor Jesus, muitos deixam de seguir o Evangelho por causa disso. Inclusive, nosso irmão, o Marcos, ele no domingo pregou sobre que Evangelho nós estamos seguindo. Mas tem o Evangelho genuíno, louvado seja Deus. Mas nessa época, essa era a situação de trevas que os judeus estavam vivendo. Mas como Deus sempre, ele deixa o remanescente, Deus sempre preserva os fiéis, haviam aqueles que esperavam a promessa de Deus, haviam aquele que esperava o socorro de Deus, mesmo numa situação dessa de densas trevas, densas dificuldade, desesperança, esperavam em Deus. E o profeta Isaías, lá uns 700 anos atrás, ele profetizou o nascimento do Messias. Há 700 anos atrás, ele profetizou que Deus iria levantar um rei justo, que iria reinar com justiça. E nesse cenário de total desolação, de total trevas, veio
a grande notícia que seria o nascimento do Messias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isaías profetizou que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Se os irmãos quiserem acompanhar depois, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, do versículo 2 ao 6. Então, Isaías, ele profetizou o nascimento do Messias, ele viveu, ele alcançou, né? Ele alcançou a revelação de Deus, ele alcançou, né, aquilo que Deus falava acerca do Messias, mas ele não viveu, porque ele viveu 700 anos antes. Mas ele profetizou, e meus amados, a palavra de Deus, ela nos afirma que Deus, ele vela pela sua palavra e a faz cumprir, aleluia. Passaram 700 anos e Deus fez cumprir essa profecia do profeta Isaías. Então, aquele povo que estava em trevas, que estava num momento difícil, no momento de tristeza, de dor, no momento de angústia, eles tiveram uma grande esperança. Jesus Cristo nasceu para trazer paz ao seu povo, louvado seja Deus, aleluia. E meus amados, como eu falei que Deus, ele sempre mantém, ele sempre preserva os fiéis, Jesus, ele nasceu nesse momento de grandes trevas, de densas trevas no meio do povo judeu. E havia lá em Jerusalém um homem de Deus, um homem justo, temente a Deus, chamado Simeão, e Deus havia revelado para ele que ele não morreria sem que os olhos dele contemplassem a salvação de Deus, aleluia. Mas irmão, se Deus não levantava profeta, não falava, como é que ele ouviu a voz de Deus, meus amados? Deus, ele é maravilhoso. Deus não levantou profetas como levantara outrora, mas Deus usava os seus filhos, aqueles que eram tementes a Deus. Deus nunca vai abandonar um coração contrito. Deus nunca vai desamparar um homem, uma mulher que clama pelo seu socorro. E aquele homem, mesmo naquela situação de total trevas, ele cria que Deus haveria de levantar um libertador para aquele povo. E a Bíblia nos diz, numa coisa maravilhosa, no mistério de Deus, que o Espírito Santo move o coração de Simeão e sua esposa Ana para ir ao templo, exatamente no dia em que José e Maria foi apresentar Jesus para o sacerdote, porque assim havia de se fazer para se cumprir a lei. E neste momento, Simeão, ele pega o menino Jesus no colo e ele glorifica a Deus com grande emoção, imagino eu, e ele fala assim: Senhor, pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Coisa linda. Os meus olhos já contemplaram a sua salvação. O momento era de trevas, os dias eram tenebrosos, mas os olhos dele contemplou a salvação do Senhor, aleluia. E meus amados, Jesus, ele nasceu para trazer uma nova esperança para a humanidade. Jesus, ele cresceu. A Bíblia não nos fala muito acerca da infância de Jesus. A Bíblia, ela foca mais no ministério do Senhor Jesus. E imaginemos nós, aquele povo que estava desesperançoso, que estava até mesmo decepcionado com a religião, agora tem o Senhor Jesus no meio dele, fazendo maravilha, trazendo esperança novamente. O ministério do Senhor Jesus foi um ministério maravilhoso, onde Jesus, ele operou de forma gloriosa, onde Jesus transformou vida, onde Jesus libertou cativos. O ministério do Senhor Jesus veio trazer paz para um homem que tinha perdido essa paz. Aleluia. Jesus veio para trazer àquele povo uma nova esperança. Jesus veio trazer segurança. Eles não tinham mais segurança. Mas irmão,
o Senhor Jesus veio para trazer segurança naquela época. Não, ele veio naquela época e ele também traz segurança hoje. A Bíblia nos diz que os discípulos foram os homens que foram separados, chamados pelo Senhor Jesus para dar continuidade ao projeto do Pai. Eles estavam no mar, estavam ali num barco, na embarcação, e de repente o mar ficou revolto, houve uma grande tempestade, ventania, e Jesus no barco dormindo, e eles ali preocupados, pensando que iriam morrer, eles achavam que iam perecer, e eles foram lá chamar o Senhor Jesus: mestre, mestre, acorda, mestre, olha a tempestade, olha, Senhor, tu não se incomode que nós viemos a perecer. E Jesus levanta, e ele chega, e ele repreende a tempestade, aleluia. Toda a tempestade, todo o mar revolto, no momento que ele fala, cessa o vento cessou, aleluia. Porque o vento sabe que estava ali aquele que criou todas as coisas, estava ali aquele que é o dono da vida, e tudo e todas as coisas se submete ao poder da palavra de Jesus, aleluia. Aqueles homens ficaram maravilhados, até falar: quem é esse que até o mar, que até o vento obedece? Esse é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então eles estavam felizes, a esperança estava novamente voltada no coração deles. Eles tinham certeza que eles estavam com o Mestre, que eles estavam com aquele que era o Filho de Deus. O ministério de Jesus trouxe segurança, o ministério de Jesus trouxe alento. A palavra de Deus nos diz que havia um leproso. E naquela época, meus amados, leprosos, eles eram discriminados, eles tinham que viver à margem da sociedade, eles eram considerados impuros, ninguém poderia tocar neles. Havia os vales dos leprosos à margem da sociedade, e esse homem estava condenado a viver dessa forma para o resto da vida dele, à margem da sociedade, sem esperança, sem paz, angustiado, sem estar com a família, sem ninguém. E de repente ele vê o Senhor Jesus, e ele certamente já ouvira falar das maravilhas que Jesus tinha feito, os milagres, e ele fala para Jesus: mestre, se quiseres, eu sei que tu podes me curares, aleluia. Aquele homem que ele não poderia nem se dirigir a Jesus, mas ele com intrepidez, ele com fé, ele falou: Senhor, eu sei que eu sou impuro, mas eu sei que o Senhor é puro, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, aleluia. E a resposta de Jesus para ele foi: quero ser limpo totalmente, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Meus amados, Jesus, ele não rejeita a oração de ninguém. Quando nós pedimos, quando nós clamamos, ele está com seus ouvidos atentos a ouvir a nossa oração. Nós também somos impuros, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. Então, o ministério de Jesus presente no meio dos homens, trouxe alento, coisa que aquele homem tinha perdido. Trouxe alegria. É interessante que onde Jesus estava, estava presente a alegria, aleluia. Não havia outro sentimento daqueles que buscavam a Deus que não fosse a alegria. E se houvesse tristeza, Jesus transformava em alegria, aleluia. E a Bíblia nos fala, mas eu estou falando tudo isso para a gente se fazer um contexto daquilo que Jesus fez na vida do seu povo e naquilo que Jesus faz na nossa vida hoje. Então a palavra de Deus diz que havia uma família que estava enlutada, havia uma família que estava triste, chorosa há 4 dias, tinha perdido seu irmão Lázaro, e eles conheciam Jesus, e eles mandaram chamar Jesus, porque eles sabiam que se Jesus viesse, iria curar a Lázaro. E 4 dias depois, Jesus, ele chega até ali, aquela família, e havia
um montão de pessoas que estavam ali para consolar a família de Marta e Maria. E Jesus chega e vê aquele cenário, e ele vê aquela tristeza toda. A tristeza imperava no coração daquelas pessoas que estavam ali. Mas lembra que a presença de Jesus nos traz alegria, aleluia. Tem até esse louvor que é lindo. Jesus chegou e eles ainda estavam tristes. Aí Jesus foi até o sepulcro. Mas mestre, já são 4 dias. Não importa. Estava ali o dono da vida. E apenas com a palavra diz que ele glorifica a Deus, ao Pai, e fala: Lázaro, sai para fora. Meus amados, naquele mesmo momento a palavra diz que Lázaro se levantou. 4 dias que estava morto, ele ressuscitou, ele reviveu e foi para fora. E toda aquela tristeza, todo aquele choro, toda aquela angústia, naquele momento se transformou em tamanha alegria, aleluia, porque se Jesus está presente, o sentimento é alegria, aleluia. A tristeza não vai ficar, a dor não vai ficar, vai ficar a alegria, porque Jesus está presente. Então, a presença de Jesus nos traz alegria, nos traz segurança, nos traz alento, nos traz alegria, traz restauração, aleluia. Havia um homem que a Bíblia diz que há 38 anos ele estava aleijado, e ele ficava à beira de um tanque chamado Betesda, porque havia ali uma crença de que aquele que descesse das águas, assim que as águas se movimentassem, o primeiro que caía nas águas, que descesse as águas, era curado. Isso era uma crença. E aquele homem ali, ano após ano, ano após ano, ano após ano, e nada acontecia com ele. E a esperança dele se esvaindo, indo embora, e acabou. E agora chega Jesus, olha para ele, e ele fala: queres ficar são? Aleluia, coisa linda. Queres ficar são? Aí ele responde: mas Senhor, não tem ninguém que possa me levar ao tanque. Jesus perguntou se ele queria ficar são. Jesus não perguntou se tinha alguém que iria levar o tanque, porque aquele homem estava esperando um milagre daquilo que não poderia fazer milagre, e o milagre estava ao lado dele, à frente dele. E Jesus faz o milagre, chega para ele e fala: olha, pega, levanta, pega a sua cama e anda, louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisou descer aquelas águas ali para um anjo movimentar as águas, não. Sabe por quê? Porque o dono do milagre é Jesus Cristo, o Senhor. É Ele que faz o milagre em nossas vidas, é Ele que traz a restauração, é Ele que restaura a alegria dentro dos nossos corações. E a presença de Jesus, ela também traz salvação, aleluia. O mais importante, porque Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. A palavra diz acerca de um homem publicano, um homem que ele era odiado pelos judeus, porque ele cobrava imposto dos judeus para dar a Roma. Então, ele era judeu, mas os próprios judeus não gostavam dele. E ele, sabendo que Jesus iria passar, ele também com astúcia, ele também chega e ele sobe numa árvore. Ele fala assim: eu quero ver esse homem. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, o nome dele era Zaqueu. E da forma como ele era da baixa estatura, e havia uma multidão, onde Jesus passava, tinha multidão, ele não poderia enxergar Jesus, e ele queria ver Jesus. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Ele estava querendo ver Jesus. E quando Jesus passa, a primeira frase, a primeira palavra que Jesus fala é: desce, Zaqueu, desce depressa, que convém a mim ir na tua casa, louvado seja Deus. Convém a mim ir à sua casa.
Mas, amado, era um homem que era odiado pelos judeus. E Jesus fala isso. A multidão, muitos ali não gostaram, os fariseus não gostaram. Esse homem é pecador, o Senhor vai à casa dele. Jesus, ele não veio fazer acepção de pessoas. Jesus não veio para te julgar, para te condenar. Jesus veio para te salvar, para me salvar. Então Jesus falou para ele: desce depressa, Zaqueu. E aquele homem, quando recebeu Jesus em sua casa, ele estava tão alegre, mas tão alegre, que ele fala assim: olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. É o reconhecimento que ele era pecador, que ele era falho, mas que estava ali aquele que poderia sarar a sua alma. Então, meus amados, tudo isso, todo esse contexto, todas essas operações de maravilha de Jesus, eu poderia ficar falando aqui até amanhã, ou 2 dias, ou 3 dias, porque muitas coisas fez o Senhor por nós, muito Jesus operou no seu ministério. Então tudo isso trouxe aqueles homens ali que estavam com Jesus, os discípulos, a igreja, a certeza: Ele está sempre comigo. Aquele momento de trevas acabou, aquele momento de desesperança acabou, porque Jesus está comigo. E de repente, tudo isso acaba. Mas por que, irmão? Mas por que, Edmar? A Bíblia diz que Jesus, ele foi preso. Mas ele cometeu algum pecado? Não. Mas ele se fez pecador em nosso lugar. Ele foi preso. Certamente, aqueles que tinham um relacionamento com Jesus, tinham uma esperança. Olha, nós já vimos Jesus fazer tanta coisa. Nós já vimos Jesus ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias. Nós já vimos Jesus multiplicar pães e peixe. Nós já vimos Jesus transformar água em vinho. Nós já vimos Jesus andar sobre as águas. Nós já vimos Jesus acalmar a tempestade. Nós já vimos Jesus fazer tanta coisa, curar leproso, dar vista aos cegos, fazer surdos ouvir. Então, tantas coisas Jesus fez. Certamente havia uma esperança no coração dele. Olha, Jesus foi preso, mas ele, com o poder dele, vai se soltar. Ele não vai ficar, ele não vai perecer, porque ele tem poder, e tem poder. Mas, para que se cumprisse as Escrituras, que o próprio profeta Isaías, que profetizou há 700 anos atrás, o nascimento de Jesus, deu a característica de Jesus, que Jesus seria maravilhoso conselheiro, que Jesus seria Deus forte, que Jesus seria Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz, porque somente Ele tem a paz para nos dar. Aqueles homens não imaginavam que Jesus ia morrer. Não entrava no pensamento deles: como é que pode um homem desse que ressuscitou vai morrer? A morte não pode deter o mestre. Mas, meus amados, Jesus, ele teria que ir à cruz do Calvário. O projeto de Deus era esse, para salvar não só o judeu, mas para salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Aleluia. Então Jesus foi à cruz do Calvário. E agora sim, é um momento em que nós lemos a palavra. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E Jesus, expirando, entregou o seu espírito ao Pai. Meus amados, naquele momento, foi um momento, a Bíblia fala assim, o espetáculo da cruz. Por que espetáculo da cruz? Porque, na verdade, os religiosos daquela época,
o governador romano, eles queriam escarnecer do Senhor Jesus. Na cruz do Calvário estava na cabeça, em cima da cabeça do Senhor Jesus, escrito assim: este é o Rei dos Judeus. Escrito em 3 línguas, em grego, aramaico e em latim. O objetivo era ridicularizar o Senhor Jesus. Era zombar, e ele foi zombado. Até mesmo um ladrão que estava ali no momento, chegou para Jesus e falou: se você salvou tanta gente, por que não salva você mesmo e nos salva? O outro repreendeu ele, e no momento da morte, ele alcançou a salvação, porque ele reconheceu que ele estava ali pelos pecados dele. E ele falou assim: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí nada fez para estar aqui. E ele olhou para Jesus: mestre, lembra de mim quando estiver no paraíso. Aleluia. E Jesus, como veio para salvar, Jesus não falou para ele: não, você fez tanta coisa errada, não vou te salvar não. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, louvado seja Deus. Porque Jesus não está querendo olhar o nosso erro, o teu erro. Ele quer o seu coração quebrantado para Ele, louvado seja Deus. Então, nesse momento de escárnio, que era o que a Bíblia fala, espetáculo da cruz, muitos viram isso. E, meus amados, nós podemos imaginar, e teve uma coisa aqui importante também que aconteceu, porque o véu do santuário, o véu era aquilo que ele separava o santo dos santos do santo. Então, só poderia adentrar ao santo dos santos, o sumo sacerdote, uma vez por mês, e ali estava o véu. Aquilo dali separava. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Então aquilo que impedia o homem de ter acesso ao Pai, a presença do Altíssimo, que era o véu, aquilo acabou. Jesus nos deu o direito de entrar no Santo dos Santos através do sangue dele, louvado seja Deus. Porque se você estiver com um pecado, você não pode entrar na presença do Altíssimo, mas o sangue de Jesus que foi derramado naquele momento, ele tem o poder de purificar de todo o nosso pecado. Agora nós temos acesso ao Pai, aleluia. Aí os discípulos, quando viram aquilo, eles ainda não entendiam, porque a nossa mente, ela é limitada. A mente de Deus é ilimitada, mas nós somos limitados. Então, meus amados, toda aquela esperança, todo aquele alento, aquela segurança, né, aquela alegria, morreu junto com Jesus. Então é que a Bíblia diz que os discípulos se separaram. Cada um foi para um lado. Olha, o mestre morreu. Olha, Jesus, ele morreu na cruz. Olha, Jesus, ele não venceu a morte, ele está ali, ele foi para o sepulcro. A minha esperança acabou. Para eles, toda aquela alegria, todo aquele renovo, né, toda aquela restauração tinha acabado ali. Mas, lembra do tema desta noite? Ainda que pareça, não é o fim. Parecia que era o fim. Parecia que tinha acabado. O projeto acabou ali na cruz. O adversário estava rindo. O adversário estava achando que ele venceu. Eu venci, eu matei o Filho de Deus. Os discípulos desolados, tristes. As pessoas voltavam para casa batendo no peito, sem acreditar no que estava acontecendo. A esperança da humanidade estava agora no sepulcro. A esperança dos judeus estava no sepulcro. É o fim, não tem mais o que fazer. Momento de trevas, porque a Bíblia diz que naquele momento ali houve densas trevas. O sol se escureceu. E a tristeza, a dor, voltou a reinar nos corações. Meus amados, a Bíblia é tão atual que nós estamos vivendo hoje um momento semelhante. Muitas pessoas estão achando que é o fim. E com razão.
porque eles estão olhando e estão vendo que estão perdendo ente querido, estão perdendo amigos. Há um vírus que está rodando por aí, que é invisível, mas que está por aí e que está abatendo muitas pessoas. E isso está trazendo tristeza no coração, isso está trazendo dor, isso está trazendo luto, desesperança, angústia, agonia. Podemos dizer que está difícil viver no mundo. Está difícil. E quando as pessoas olham, até falam assim, olha, não tem mais jeito, acabou. Assim como Jesus morreu na cruz, foi enterrado, acabou a minha esperança, acabou a minha vida, acabou por aqui. Aí a palavra do Senhor diz que Maria, a Maria, mãe de Jesus, e Salomé, no primeiro dia da semana, no domingo, pela madrugada, bem de manhã, elas foram ao sepulcro, colocaram no coração de ir ao sepulcro para colocar um unguento no corpo do mestre. E certamente elas foram ali tristes, isoladas, abatidas. Maria, mãe de Jesus, com o seu filho morto, e ela sabia de toda a profecia, porque o anjo antes do nascimento falou para ela quem era Jesus, e ela certamente guardava aquilo no coração, mas agora Jesus está morto. Toda aquela promessa que Deus me fez parece que acabou, parece que morreu. E elas iam, e a Bíblia nos fala que elas iam perguntando uma outra, olha, nós vamos lá porque nós queremos, colocar um unguento no corpo de Jesus, mas existe uma grande pedra no sepulcro, era uma pedra pesada, tinha até guarda ali guardando, porque a profecia do profeta que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, mas naquele momento de grande luta, de grande dor, quem ia se lembrar dessa profecia? Então elas foram, e elas tinham uma preocupação. E qual é a preocupação delas? Quem pode remover a pedra? Nós não podemos tirar aquela pedra, porque aquela pedra é muito pesada. Nós não conseguimos. Tem que ter alguém para remover a pedra. E elas foram no caminho, caminhando e pensando, e certamente conversando. Tem essa dificuldade. E a Bíblia nos diz que Deus enviou o anjo, aleluia, e o anjo removeu a pedra, aleluia. Aquilo que elas achavam que era a dificuldade, que iriam impedi-la de chegar perto de Jesus, saiu. Meus amados, só quem pode tirar a pedra do nosso coração, só quem pode tirar a pedra da dor. Quantos hoje estão sofrendo, chorando a dor da perda de um ente querido? Tantas notícias difíceis, tristes que nós recebemos durante a semana, e muitos hoje estão com essa dor, com a pedra da dor no coração, e fala, eu não consigo tirar essa dor do meu coração, é a pedra. A angústia está agoniando a minha alma, é a pedra. A angústia não deixa mais eu ter alegria, a pedra da tristeza, de ver tanta coisa difícil acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo neste mundo, mas o mundo realmente já é do maligno. Isso traz tristeza, porque quando nós olhamos isso, nós ficamos tristes. Quem pode tirar a pedra da desesperança? A nossa esperança que é Jesus está no sepulcro. Quem pode tirar essa pedra? Eu estou desesperançoso, eu não tenho mais esperança para viver. Muitos nessa última hora, mas eu estava vivendo dessa forma, sem esperança. Quem pode tirar a pedra da morte? As pessoas falam, existe solução para tudo, só não existe solução para a morte, uma grande pedra. Quem pode tirar essa pedra? Quem pode tirar? Olha,
Eu quero te dizer nesta noite que Jesus é aquele que pode remover a pedra do seu coração. Quando aquelas mulheres entraram no sepulcro, o sepulcro estava vazio, porque Jesus ressuscitou, aleluia. Jesus não estava mais entre os mortos. Ele falou, porque procura aquele que vive dentre os mortos. Jesus não está aqui, sabe por quê? Porque Ele venceu a morte, aleluia, glória a Deus. Jesus venceu a morte, a pedra foi removida, Jesus não está mais no sepulcro, vivo Ele está, e agora Ele vive para sempre, aleluia. Só Ele pode tirar a pedra do teu coração, só Ele pode tirar a dor que está assolando a sua vida, só Ele pode tirar a angústia. Você pode ter passado por um momento difícil, de repente você escutou alguma coisa que te entristeceu. Mas irmão, eu não perdi, graças a Deus não perdi ninguém da minha família, mas eu estou triste, eu estou sem vontade de caminhar. Olha, alguém me falou alguma coisa há algum ano atrás, isso está guardado no meu coração, está enraizado, virou uma pedra que não sai, eu não consigo tirar. Ei, Jesus tem poder para tirar a angústia do seu coração, Jesus tem poder para tirar o rancor do seu coração, Jesus tem o poder para tirar a desesperança do seu coração. É só você acreditar que Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres ficaram maravilhadas, elas foram ali tristes, mas lembra que eu falei, o sentimento que fica no nosso coração quando a gente vê Jesus é a alegria. Elas foram tristes, mas elas retornaram cheias de alegria. Oh glória, Jesus vive, Jesus reina, Jesus vive para sempre. Ele venceu a morte não foi capaz de deter o nosso mestre. Toda a desesperança acabou, agora nós temos esperança novamente. Como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte no nome de Jesus. Tudo nós podemos nele, meus amados. Aqui, por isso que nós falamos, ainda que pareça, não é o fim. Não é o fim. Sabe por que não é o fim? Porque Jesus não tem fim. Aleluia. Ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus está vivo. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a decepção. Ele venceu a doença. Ele venceu tudo por nós. Basta você tomar uma decisão. Lembra da palavra de ontem que a nossa querida irmã Michele trouxe, o poder da decisão? Basta você tomar a decisão de crer que Jesus está vivo na sua vida e no seu coração. Toda angústia vai cair por terra. Mas isso é mágica? Não. Nós não estamos falando aqui conto de fada não, nós estamos falando a verdade bíblica, a palavra de Deus que é viva e eficaz, e ela diz que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e ele deu a notícia, olha, e diga para eles que para sempre convosco estarei, aleluia, para sempre, não é só hoje, amanhã e depois da manhã, não, é para sempre, Jesus estará contigo, aleluia, creia nisso. Creia que Jesus sofreu tudo isso por amor à tua vida, por amor à minha vida. Jesus, ele mesmo falou que se ele quisesse, ele daria ordem aos anjos, os anjos vinham e salvavam ele, mas ele não quis. Sabe por que ele não quis? Porque ele teria que morrer, porque um justo teria que derramar o seu sangue puro para salvar todos os injustos que somos nós. Ele se fez justiça por nós, ele é a nossa justiça. Então, meus amados, ainda que pareça, não é o fim, não acabou para você. Mas irmão, eu estou muito triste, sim, mas tire essa pedra do seu coração, deixa Deus tirar essa pedra do seu coração, ore a Ele, busque. É fácil? Não é fácil, só Deus sabe a dor de quem perde um ente querido, só Deus sabe. Mas eu quero te dizer que Deus tem poder de te confortar. Deus tem poder que em meio a toda essa tribulação te fazer caminhar. A nossa caminhada, ela não pode parar. Nós caminhamos, nós estamos de pé, às vezes nós caminhamos de joelho, às vezes nós estamos deitados
deitado, já se arrastejando, mas nós não paramos, meus amados. Sabe por quê? Porque nós temos um destino final. O nosso destino é a eternidade com Deus, é a glória, é para lá que nós iremos, é para lá que você vai. Então foca nessa verdade para a sua vida. Creia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar a salvação. O conselho de Deus para a nossa vida, nós vamos ler, para nós terminarmos, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, que diz assim, somente o verso 7, caminhamos por fé e não por vista. Aleluia. Se nós formos caminhar por vista, se nós formos caminhar olhando a dificuldade deste mundo, a tristeza desse mundo, o desamor deste mundo, as desilusões deste mundo, as desilusões que acontecem em nossas vidas, se nós formos andar assim, nós vamos perecer. Nós devemos caminhar por fé. E por que fé? A fé de que aquele que ressuscitou ao terceiro dia hoje está vivo aqui neste lugar e Ele está ao seu lado. A fé de que Ele é poderoso para te sustentar. A fé de que Ele é poderoso para te erguer, meu amado e minha amada. Então não pereça o seu coração. Não deixe que as angústias, que as tristezas dessa vida te faça parar na caminhada. Não deixe. Busque ao Senhor. Pede socorro. Assim como aquele povo ali parecia que tinha acabado e a esperança foi renovada, hoje a esperança é renovada no seu coração, porque Jesus está contigo, Jesus está comigo, Jesus Ele é poderoso para nos salvar. Entrega seu coração a Ele, não deixe teu coração ficar pesado, não deixa de ouvir a voz de Jesus, não deixa de ter relacionamento com Deus, não deixa, é isso que o mundo quer. É isso que o inimigo quer, mas o que o Espírito Santo de Deus quer, é que você ouça sempre a voz dEle, a te encorajar, a te dizer, naquele último dia, vinde, bendito de meu Pai, receber por herança, aquilo que Deus tem preparado para ti, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E assim está encerrado o nosso culto, se encerrando, nós vamos agora orar ao Senhor, e agradecer a Ele por este momento aqui passado, porque, meus amados, é maravilhoso estar na presença do Altíssimo. Não há nada melhor que provar a presença de Deus. Isso alimenta a nossa alma, louvado seja Deus. Fecha nossos olhos. Meu Deus, querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque ainda que pareça, nós sabemos que não é o fim, Senhor. Não é o fim porque o Senhor está conosco. Não é o fim porque a tua mão não está encolhida que não possa nos salvar. Por o contrário, a tua mão está estendida, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que pela fé nós continuaremos a caminhada. E que, Senhor, nós chegaremos na Tua eternidade, na Tua glória, Senhor. Mas para isso nós precisamos, ó Deus, da operação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos aqui confessar que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Não sabemos dar um passo sequer, se não for pela direção do Teu Espírito Santo. Recebe assim, Senhor, o nosso culto. Recebe assim a nossa adoração, Senhor, porque ela é feita somente para Ti. Porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe assim o nosso culto e abençoa as nossas vidas. É o que nós te pedimos, orando no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A paz do Senhor Jesus.